Um bom dia a todos na paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso momento de culto nessa manhã. Eu vou ler, para nós iniciarmos, um texto que está sendo muito falado nesses dias já foi falado algumas vezes. Está lá em Isaías 40. Eu vou ler só um verso, que é o verso de número 3, que diz assim, olha: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: preparai o caminho do Senhor. De novo, preparai o caminho do Senhor. Gente, os judeus não definiram muito bem isso, mas a cultura grega, ela definiu um negócio muito interessante. Os gregos, eles dividem o tempo das coisas acontecerem de duas formas. Uma forma que é a forma mais comum que a gente conhece, que é o tempo cronológico, é o relógio. É quando a gente sabe, olha, no ano tal vão acontecer eleições. No dia tal foi o meu aniversário. Na hora tal aconteceu um anúncio lá em Bragança Paulista. A gente marca as coisas pelo relógio. A gente agenda as coisas pelo relógio. A gente chega nas pessoas e diz assim: olha, sábado 8 horas comigo lá. E a gente tem essa forma de medir o tempo que a gente chama de cronológica, onde uma coisa, na verdade, onde o tempo ele corre continuamente e inevitavelmente aquele momento chega. E quando chega, a gente sabe que a gente tem um compromisso ali. Os gregos também têm outro jeito de contar o tempo, que eles dão outro nome para isso. E esse outro jeito, ele é baseado não cronologicamente em horários, em dias. Esse jeito, ele é baseado em acontecimentos. Ele depende de acontecimentos. É só quando algo acontece que as coisas, no conceito deles, é só quando alguma coisa acontece que o universo fica livre para outras coisas acontecerem também. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Deus trabalhando com esses dois tipos de tempo. Embora foram os gregos que conceituaram melhor isso, a gente vê que isso é muito comum na Bíblia. Que Deus ele tem uma agenda para o universo. Que para tudo acontecer, realmente, Deus tem coisas marcadas na nossa vida, onde Ele marcou mais ou menos um tempo, uma data, um horário, alguma coisa que a gente podia contar como tempo da forma como a gente conta. Mas por outro lado, gente, a Bíblia também ela fala de muita coisa que Deus conta não cronologicamente, mas Deus conta como evento. Ele espera que aconteça na nossa vida para que Ele desencadeie outra. Ele diz assim, olha, quando acontecer isso com o Cristiano, quando acontecer isso, aí eu vou desencadear uma outra coisa. É interessante que aqui em Isaías diz assim que o caminho do Senhor ele precisa ser preparado. Por que o caminho de Deus tem que ser preparado? Ele não é todo poderoso. Ele não é senhor das coisas, Ele não é dono do tempo. Se Ele simplesmente determinasse, não aconteceria. Se Ele marcasse uma data, uma hora, um momento, dia tal, horário tal, mês tal, na agenda, lá de fulano, vai acontecer isso. Ele poderia sim fazer isso. Mas a Bíblia diz que Ele trabalha das duas formas. E que há muitos momentos onde Ele prefere trabalhar dessa forma, onde Ele estipula, na verdade, o tempo através do evento e conta com você para participar e para criar esse tempo. E aí então, gente, há momentos que Deus espera da nossa vida uma atitude para que o próximo passo possa ser dado. Eu já preguei aqui uma vez, eu citei, por exemplo, o livro de Ageu.
O livro de Ageu, as pessoas andavam, e as pessoas diziam, olha, ainda não aconteceu isso com a gente, porque ainda não chegou o tempo de Deus. E as pessoas estavam todos os dias falando isso. Olha, não aconteceu isso com a gente, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Você pode ler o livro de Ageu, você vai ver. Só que aí de repente Deus levanta o profeta Ageu, e o profeta Ageu diz assim, olha, o tempo disso aí acontecer, foi há 16 anos atrás. 16 anos? Mas Deus não disse que ia. Só que o tempo que eu queria que acontecesse, começou já 16 anos atrás, mas vocês não fizeram nada para que o tempo ele fosse consolidado, fosse estabelecido. Se há 16 anos atrás vocês já tivessem feito, já 16 anos atrás eu teria feito. E quando eu leio esse versículo, eu olho de maneira muito pessoal para a minha vida, e penso também na vida, é lógico, de todos os irmãos. Por quê? Porque parece que o tempo parou, a gente está na pandemia, a gente está enclausurado, está dentro das casas, as coisas estão acontecendo. Mas sabe o que Jesus disse uma vez? Num dia de descanso, onde todo mundo era para estar parado, Jesus virou e disse assim, ó, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, ele não para de trabalhar em momento algum, ele trabalha da forma como a situação tiver, como as coisas estiverem. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, Deus continua operando, Ele continua se relacionando, Ele continua respondendo orações, Ele continua cumprindo promessas, Ele continua endireitando caminhos, Ele continua consertando vidas, Ele continua convocando pessoas à sua presença e à intimidade do seu recôndito, da sua proximidade. Ele continua. Seja aqui, seja na sua casa, seja onde for, Ele não para de trabalhar, porque o universo não para. E da mesma forma como Ele não para, Ele olha para mim e de forma coletiva, quando é coletivo, mas de forma muito pessoal, quando também não pode ser coletivo, Ele olha e Ele vê quais são os caminhos na minha vida, os quais eu preparo para Ele. Quais são as coisas na minha vida, aonde eu estou buscando, para que os caminhos dele sejam liberados. Não é que tudo depende de eu liberar, não é isso. Ele faz o que ele quer, muitas vezes ele faz o que ele quer, mas a grande verdade é que ele prefere trabalhar junto. Ele prefere trabalhar junto com você, ele é tão maravilhoso que ele prefere trabalhar junto. Vamos ficar de pé para a gente começar? Se você veio aqui, é porque você tem essa consciência, um pouco dela. Talvez hoje, aqui, eu ressaltei um pouquinho mais. Mas eu quero dizer para você que assim, olha, as coisas parecem que mudaram, mas o poder de Deus não diminuiu. As coisas parecem que mudaram, mas Deus, Ele não para. Deus é um Deus tão poderoso que quando Ele concede, não lhe falta. Quando Ele dá, não lhe subtrai nada. Ele é eterno, Ele continua eterno. Não há momento para Ele. E às vezes o momento que Ele espera, por incrível que pareça, é o momento que você cria. Ele diz assim, eu vou trabalhar. Mas esse momento aqui onde eu vou trabalhar isso, é o momento que eu deixei para o meu filho, para a minha filha, criar. Ela vai criar esse momento. E quando ela criar esse momento, eu vou entrar com a outra parte. Eu vou trabalhar. Preparai o caminho do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos? Pai querido, Pai santo e Pai amado. Pai querido, mais uma vez na sua presença, nós viemos colocar a nossa alma, viemos confessar o nosso coração, viemos buscar esse momento de intimidade com o Senhor, esse momento de relacionamento, onde falamos contigo e esperamos ouvir a sua voz no interior dos nossos corações, no tocar suave do Teu Espírito Santo, e abrimos a nossa alma mais uma vez para que o Senhor
venha, Senhor, se revelar à nossa mente, venha abrir os seus planos, compartilhar conosco, venha, ó Deus, mais uma vez, instigar, alimentar, puxar, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, na direção daquilo que o Senhor deseja, como plano para a nossa vida, porque o Senhor sabe o melhor para os seus filhos, o Senhor tem o melhor para os seus filhos, Pai, de maneira muito pessoal, de maneira muito carinhosa, de maneira muito, Senhor, individual. Nós pedimos que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um, Senhor, e falar, Senhor, na alma, aquilo que a tua casa, aquilo que a tua igreja, aquilo que o teu povo, Senhor, necessita, para que, Senhor, o seu caminho seja preparado para todos nós e em cada um de nós. Pai, leva-nos um passo adiante, leva-nos um passo a mais, leva-nos, Senhor, de maneira a se encontrar, a buscar, a se dar, a conhecer-te de forma às vezes diferente, mas mais profunda, porque o relacionamento com o Senhor não para jamais. O Senhor continua vivo, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua poderoso e o Senhor continua Pai e Senhor de cada um dos seus filhos, pela graça e pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do perdão. Pai, nós pedimos, recebe a nossa celebração nesta manhã, recebe a nossa adoração, o nosso culto, recebe a nossa oferta da nossa alma nesta manhã, e que possamos, ó Senhor, desfrutar da sua maravilhosa presença, pelo nome maravilhoso de Jesus. Oh
coroado de glória, tua noiva te espera, todo o céu te adora. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amamos, Te Senhor. amo, E essa manhã queremos declarar, Senhor, que nós te amamos. te amo, Senhor, esse é o nosso culto de gratidão, Jesus. E as palavras que saem de nós são realmente essas, Jesus. Poder dizer que nós te amamos, ó Senhor, e que compreendemos, ó Deus, que te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. E nada, Senhor, que pudéssemos fazer, Senhor, se compararia a esse tão grandioso amor. Mas essa manhã nós te adoramos e declaramos assim, Jesus. Você pode dizer dessa forma? Diga. te amo, Como uma igreja que compreende esse amor de Deus. Que isso saia de dentro de você, que isso saia do mais profundo do seu coração. te amo, Te amamos, Senhor. te amo, Nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amo.
Glórias a Deus. Aleluias. Bom, muito bom estarmos aqui nessa noite, nessa manhã. Aproveitando que você está de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Bom dia para você, que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração. Atos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Atos todos encontraram? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Curve a sua cabeça, por gentileza. Feche os teus olhos. Senhor, nós te damos graças, Pai, por tudo o que já foi dito, Senhor, aqui nessa noite. Pelos louvores, Senhor, canções que foram entoadas, Senhor, a Ti, Senhor. Expressão, Senhor, da gratidão, da fé, Senhor, que existe no nosso coração, Pai. Senhor, que o Senhor possa receber, Senhor, como um sacrifício agradável a Ti, Pai. Nessa hora eu te peço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo coopere conosco e que a Tua palavra, Senhor, ela seja ministrada, Senhor, aos nossos corações e alcance, Senhor, o seu objetivo, Pai. No nome precioso do Senhor Jesus eu lhe agradeço. Amém. Pode tomar o assento, pode se assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, Deus ele colocou no meu coração esse texto, e enquanto eu estava meditando e refletindo sobre ele, também veio ao meu coração a história de um livro que eu li recentemente, que fala sobre um homem que estava, dentre outros homens, ele foi levado para um dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele conta que para onde ele foi levado existia várias atrocidades, e uma coisa que chamou a atenção daquele homem foi que todos os homens que eram responsáveis por coordenar e por aplicar a disciplina a todos aqueles que estavam ali confinados, eram homens que tinham se entregado à maldade. Eram homens que haviam se divorciado de qualquer tipo de respeito ao próximo, ao ser humano,
e tratava o seu semelhante de forma totalmente desprezível. E ele passa e ele vai contando alguns episódios que ocorreram, e ele chama a atenção. Dentre todos os responsáveis, os guardas, os soldados, existia um que chamou a atenção dele. Porque esse, ao contrário de todos os outros, que castigava, que torturava, que matava sem nenhum tipo de piedade, ele encontrou, dentre muitos, apenas um que era capaz de ser bondoso para com ele. E aí ele começa a falar que, independente da situação, independente das circunstâncias que você esteja exposto, ou que eu esteja exposto, a gente pode escolher. Você pode escolher se está num ambiente como aquele, de praticar a maldade e saber que você vai ficar impune. Você pode escolher ser indiferente a toda a situação que estava acontecendo ali. Ou você pode escolher também, com o risco da sua própria vida, de praticar a bondade, de ser bom, de ser piedoso. E quando eu li esse texto, imediatamente me veio as duas coisas, porque a Bíblia nos diz que Cornélio ele era um centurião romano. E o centurião romano ele era um homem de autoridade. Uma das responsabilidades do centurião era cuidar de 100 soldados romanos que estavam ali sobre a sua tutela, sobre o seu comando. E assim como lá no campo, lá em Auschwitz, também se esse centurião praticasse algum tipo de maldade, algum tipo de crime, possivelmente ele seria impune. Assim como nós vimos, lendo os textos bíblicos, que muitos romanos praticavam algumas maldades contra os judeus. A maioria deles eram indiferentes a tudo o que estava ocorrendo. Mas dentre todos esses homens, a Bíblia nos diz que existia um desses centuriões, por nome de Cornélio, e esse homem, ele escolheu ser piedoso. Esse homem, ele escolheu, ao invés da indiferença, ao invés da maldade, ao invés de usar toda a sua autoridade para promover a maldade, ele usa a sua autoridade, ele usa a sua influência para praticar a bondade, para praticar a piedade. E isso me chama muita atenção. Isso me chama muita atenção porque ele não era conhecido pelos judeus ou a cidade onde ele era responsável por ser um centurião. O que definia aquele homem não era o fato dele ser romano. O que definia aquele homem é que ele era um homem bom. Ele era um homem que havia escolhido seguir o caminho da bondade, da piedade, da justiça. E por ele ter feito e escolhido isso, a Bíblia nos diz que isso chamou a atenção de Deus. E se existe uma coisa que eu tenho percebido, e que isso acontece na minha vida também, é que de tempos em tempos, Cristiano, de tempos em tempos, o Espírito Santo,
Ele nos visita. Eu acredito piamente nisso, eu acredito com todas as minhas forças nisso, que de tempos em tempos, esteja você buscando ou não, de tempos em tempos esteja você em comunhão com Deus, ou afastado de Deus, ou esteja você na condição que estiver, eu acredito piamente que de tempos em tempos, de forma direta, individual, o Espírito Santo de Deus, Ele nos visita e fala diretamente aos nossos corações. São momentos singulares, são momentos especiais, que muitas vezes eles nem ocorrem dentro do templo ou dentro da igreja. Muitas vezes é uma noite que o Senhor Ele te desperta, que o Senhor me desperta, e o Espírito Santo de Deus, Ele começa a ministrar nos nossos corações. E é nesse momento, exatamente nesses instantes, que nós começamos a fazer um exame introspectivo e analisamos as nossas vidas, e o Espírito Santo começa a apontar a direção que nós devemos seguir. E o Espírito Santo começa a nos direcionar, Ele começa a nos orientar, e o nosso coração, ele é como se ele estivesse quebrantado, como se ele tivesse sido penetrado pelo Espírito Santo, e a gente entra em uma só conclusão. A gente entende que precisa mudar. A gente entende que do jeito que nós estamos vivendo não dá para viver. O Espírito Santo ele consegue mostrar isso. Talvez aí sentado você consiga lembrar de alguma experiência que você já teve assim. De você estar num culto ou estar na sua casa, e o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, e você começar a chorar, e você sentir as suas mazelas, as suas inadequações, e você sente o seu pecado, e você sente que de fato você reconhece que o lugar onde você está, que a forma que você está vivendo, não é a forma a qual Deus Ele te chamou, e naquele momento você faz um acerto com Deus, e naquele momento você reconhece isso, e você diz: Deus, eu vou mudar. Deus, eu não vou ficar mais indiferente a tudo isso, a esse caminho que eu tenho trilhado. Deus, eu reconheço que eu preciso de algo na minha vida. Deus, eu reconheço que realmente eu tenho andado errado, que eu tenho pecado contra Ti, que eu tenho feito o que é mal diante dos Teus olhos. E nós oramos a Deus e nós falamos: agora eu vou mudar. Amanhã vai ser diferente. Amanhã eu vou mudar a minha postura no serviço. Amanhã eu não vou participar mais daquelas conversas. Amanhã eu já não vou mais estar diante daquele conteúdo que eu não posso estar. Amanhã eu vou tratar o meu filho diferente. Amanhã eu vou tratar a minha esposa, o meu esposo, os meus pais. Agora eu vou pegar mais firme na igreja. Não é que o Dinei falou, não é que o pastor, ou o Cristiano, ou a pastora, não, foi o próprio Espírito Santo de Deus que ministra nas nossas vidas esse tipo de coisa, que é difícil da gente falar para o outro. Só que no meio desse sentimento que vem, desse arrependimento, desse quebrantamento, também nos sobrevém outra coisa. É o medo de errar de novo. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer diferente,
Ao mesmo tempo que eu quero dar as mãos à piedade, que eu quero dar as mãos ao amor, que eu quero andar de mão dadas com o Espírito Santo, eu sei que dentro de mim existe uma guerra e uma luta que me empurra para o outro lado. É como se eu dissesse: Deus, eu quero tanto, mas eu sei que lá na frente eu vou fazer a mesma coisa. E esse sentimento de frustração e de culpa, muitas vezes ele nos paralisa. E nós chegamos à seguinte conclusão: é melhor eu deixar como está. É melhor eu nem mexer com isso. Porque todas as vezes que eu tento e não consigo, eu me sinto mais culpado. E todas as vezes que eu me sinto mais culpado, eu tenho uma vontade imensa de me afastar e de não ter que enfrentar isso. Logo, o melhor para a minha vida é permanecer indiferente. Logo, o melhor para a minha vida é permanecer do jeito que está. E muitas vezes, com medo de errar novamente, a gente não abre os nossos corações para o chamamento do Espírito Santo. Com medo de errar novamente, nós não abrimos espaço para que o Espírito Santo nos conduza para lugares novos. Seja espiritualmente, seja... E aí a gente se paralisa. E aí a gente fica indiferente. A gente vem na igreja e dentro do nosso coração muitas vezes tem um vazio enorme, um vazio do tamanho de Deus. E aí a gente olha para um lado num culto desse, durante o louvor. Aí você vê alguém orando. Você olha para o lado, você vê alguém chorando. Você olha para o outro lado, você vê alguém ajoelhado. E é como se você tivesse vontade de fazer tudo isso. E dentro do seu coração você fala: mas eu não sou digno, isso é hipocrisia. E aí você der vontade de chorar, você der vontade de glorificar a Deus, mas dentro do seu coração você fala: eu não vou fazer isso porque isso é hipocrisia, porque isso é uma mentira, porque eu não sou isso. E você não entende que é o próprio Espírito Santo te chamando, te inspirando. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse homem que nós acabamos de ler, esse homem chamado Cornélio, esse homem que era um romano, esse homem que era um gentil, esse homem ele escolheu, esse homem ele decidiu, ele seguiu o caminho, a trilha da piedade. Não que isso fizesse dele um homem perfeito. Não que essa escolha de ser piedoso, de fazer o bem e de andar naquilo que Deus tinha para ele, fazia dele um homem perfeito, mas isso era o que Deus tinha para a vida dele, e ele entendeu e abraçou isso com todas as forças. Embora ele pudesse tropeçar, embora ele pudesse cair, embora ele tivesse todos os defeitos que eu e você temos, todas as condições que eu e você temos, mas ele persistiu em fazer o bem. É persistir em seguir o caminho que Deus tem para você. E aquilo que Deus tem para você não é o que Deus tem para mim, é diferente. O chamado de Deus na sua vida é diferente do chamado de Deus na minha vida. E é o Espírito Santo de Deus que fala isso. Isso nenhum pregador consegue falar.
Isso por mais articulado, por mais bem informado, por mais persuasivo que seja o homem, não consegue convencer o outro. Isso é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Cornélio ele escolheu. E Cornélio ele seguiu. Ele falou assim, não, é isso mesmo. E ele ficou conhecido como um homem piedoso. Ele foi lembrado, e é lembrado até hoje, como um homem piedoso. Como que Deus quer que você seja lembrado? Você sabe. E é interessante, irmãos, que quando você lê os primeiros versículos desse texto, dá a entender, parece que nós estamos falando de um homem que andou com Jesus, de um homem que teve uma experiência com Jesus, de um homem que esteve ao lado de Jesus. Mas não é isso. A Bíblia, ela nos diz que o Cornélio ele era um homem gentil. E por ser um homem gentil, que não havia circuncidado, que não era um prosélito, que não havia ainda feito esse ritual, os próprios discípulos de Jesus, os próprios apóstolos, eles não consideravam esses homens dignos de receberem o Espírito, de receberem a Cristo. Porque somente dentro daquela teologia mais primitiva, somente aqueles que já haviam se convertido ao judaísmo, ou seja, somente aqueles que haviam sido circuncidados, é que poderiam receber de fato a Cristo e o Espírito Santo. Mas antes mesmo dele de receber, ele já praticava. E Deus vendo, o Espírito Santo vendo isso, o Espírito Santo visitou aquele homem e deu algumas orientações. O Espírito Santo chegou e falou assim, olha, faz o seguinte, Deus enviou um anjo lá na casa dele e falou assim, olha, você vai, pede para um dos seus homens ir até lá e chamar Pedro, Simão, e fala para ele vir aqui, que ele tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Depois, para vocês entenderem melhor, irmãos, pode ler o capítulo completo, eu não li para não cansar os irmãos. E a Bíblia nos diz que Cornélio ele envia alguns homens. E quando ele chega, nesse meio tempo, Deus também já havia falado com Pedro. E Deus havia falado para Pedro que ele que iria alguns homens procurá-lo e que não era para ele recusar, que era para ele seguir. E eu achei muito interessante. Porque a Bíblia nos diz que Deus ele falou com Pedro a primeira vez, numa visão, falou assim, Pedro, pode comer todos esses animais aí. E Pedro falou, não vou comer porque é tudo impuro. E aí Deus falou a segunda vez, Pedro, pode comer todos esses animais porque eu os purifiquei. E Pedro falou, não, eu não vou comer porque isso é impuro. E aí Deus fala pela terceira vez, Pedro, pode comer esses animais, porque eu os purifiquei. E aí talvez Pedro lembrou novamente, pela terceira vez quando Deus falou. Talvez Pedro lembrou da própria situação, quando ele se sentia impuro e Jesus foi lá e o visitou. E aí eu fiquei pensando, por que Deus ele não escolheu João para visitar os gentios? Por que Deus não escolheu o Tiago? Por que Deus escolheu justamente a Pedro?
porque Pedro já havia experimentado, porque Pedro já havia provado do sentimento, porque Pedro já conhecia o que é viver essa experiência da frustração, de se sentir impuro, de se sentir indigno e de ser abraçado e acolhido pelo amor de Deus. E é por isso que quando quando o Espírito Santo escolhe, o Espírito Santo escolhe a Pedro. E quando o Espírito fala pela terceira vez, Pedro não resiste, Pedro não tem objeção nenhuma. E a Bíblia nos diz que Pedro segue com aqueles homens rumo à casa de Cornélio. E quando ele chega lá, Cornélio se ajoelha, se prostra diante de Pedro, como se ele fosse um Deus, e Pedro fala: levante-se que eu sou um homem como você. E aí eles começam a conversar. E Cornélio diz para Pedro: Pedro, eu mandei te buscar porque o Espírito falou que você tinha uma mensagem. Porque Deus, ele me visitou enquanto eu estava orando. E Deus, ele me deu uma direção e falou que você tinha uma mensagem para mim. E Pedro também explica que quando ele estava orando, o Espírito também, o Senhor enviou um anjo e falou com ele. E quando eles estão ali, irmãos, Pedro começa a pregar para eles. Pedro faz uma pergunta muito interessante, fala: vocês já conhecem a Cristo? Vocês já estão, vocês já ouviram a mensagem de Cristo? Vocês já conheceram a mensagem do Evangelho? Vocês já conheceram a Cristo? E Pedro começa a pregar sobre Jesus para eles. Pedro começa a falar como que Deus enviou a Jesus e como que Jesus ele andou e como que Jesus ele morreu pelos nossos pecados. E enquanto Pedro estava falando, enquanto Pedro estava explicando para ele a história da salvação, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio sobre a vida de todos os homens que estavam reunidos ali. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. E eles glorificavam a Deus. Irmãos, depois da salvação, depois de experimentar a graça da salvação, depois de experimentar o que é ser salvo, o que é estar salvo, o que é sentir-se salvo. Se tem uma coisa que Deus ele tem para minha e para a sua vida, e que é maravilhoso, e que nos marca de uma forma maravilhosa, é quando você experimenta, você tem essa experiência, você tem esse desejo no coração, e Deus ele te visita, e sobre a nossa, e sobre a sua, e sobre a minha vida, ele derrama o Espírito Santo. Para Pedro, aqueles homens não eram dignos de receber, porque eles eram gentios. E Deus estava mostrando para o apóstolo que ele veio para todos, que o amor dele abrangia todos os povos, todas as pessoas, todas as nações, todos aqueles que desejassem, todos aqueles que estivessem fome de Deus, fome do Espírito Santo. O Espírito Santo iria sim vir sobre a vida deles. Deus estava mostrando a graça. Deus estava revelando o seu imenso amor. Deus estava colocando diante de Pedro que não havia nenhum empecilho,
Que diferente dos homens que faz acepção, que diferente dos homens que coloca barreiras, que cria grupos e que faz dissensões, Deus não faz acepção de pessoas, e Ele vem e sopra o Espírito Santo dEle sobre quem Ele bem entender. E a Bíblia nos diz que quando Pedro pregava sobre que Jesus ele foi enviado para o perdão dos nossos pecados, foi nessa hora que o Espírito Santo de Deus veio sobre aquele grupo, sobre aquelas pessoas. Eu não sei como você tem estado. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como que está o seu coração. Eu não sei se você tem não aproveitado, mas eu não sei se você tem sido influenciado pelas circunstâncias. E essas circunstâncias, elas te empurraram para longe de Deus. Eu não sei se em meio a essas circunstâncias, a esse distanciamento da igreja, dos irmãos, isso, embora não tenha te empurrado para longe de Deus, tenha te afastado para longe de Deus, mas você ficou talvez indiferente. O que acontecer, aconteceu. O que ocorreu, ocorreu. Eu estou indo. Eu estou lá. Mas eu não sei se essa indiferença, se essa frieza, ela entrou no seu coração. Mas também você pode aproveitar esse momento. Ou talvez você passou por todas essas fases. Talvez você se afastou. Aí agora você está indiferente. Mas eu quero dizer que o chamamento de Deus para as nossas vidas, que aquilo que o Espírito Santo de Deus, Ele sopra sobre você, que a mensagem do Espírito para as nossas vidas nessa noite é que não é para nós ficarmos distantes nem indiferentes, que o momento de guerra, que o momento de adversidade, que o momento de peleja é para nós estarmos juntos. É para nós estarmos reunidos. É para nós estarmos não juntos, reunidos apenas aqui, mas é para nós estarmos como aqueles homens, como aquelas pessoas que se reuniram ali na casa de Cornélio. Todos eles estavam ansiosos, famintos pela palavra de Deus. Porque quando nós estamos nesse propósito, e essa fase vai passar, esse momento ele vai passar. Mas nesse momento, nessa fase, Deus ele tem nos chamado para nós nos levantarmos. E para nós abandonarmos a indiferença, para nós abandonarmos a frieza e nós nos apegarmos a Ele. O Espírito Santo de Deus, Ele sopra. O Espírito Santo de tempos em tempos, Ele nos visita. E Ele nos visita para reforçar a nossa identidade. Ele nos visita para dizer para onde nós devemos seguir. Ele nos visita também para nos renovarmos as nossas forças. Porque se existe uma coisa que é maligna,
se existe uma coisa que é oriunda das profundezas do inferno e que pode nos atingir, irmãos, é essa tal de indiferença. E eu falo isso com temor no meu coração. Eu falo isso com um coração cheio de temor. Não deixe, não se entregue à indiferença. Não se entregue ao tanto fez, ao tanto faz. Não se entregue a esse sentimento de que não. Não deixe que a frieza tome conta do seu coração. Não deixe que a apatia domine a sua alma, a sua vida. Não deixe que pensamentos que muitas vezes eles passam, que eles venham a permanecer dentro e eles venham descer ao seu coração. Mas pelo contrário, continue perseverando. Continue seguindo em frente, mesmo com a sua condição, mesmo com a nossa pouca força, mesmo estando como você está. Não deixe de seguir, porque esse é o chamamento de Deus para a sua vida e para a minha vida. Porque assim como aquele centurião, toda a família dele também era uma família piedosa, é uma família que recebeu a salvação, que recebeu a visitação de Deus, porque aquele homem, ele permaneceu firme, porque aquele homem, ele decidiu ser piedoso, ele decidiu perseverar naquilo, então a sua família também o seguiu. Se ele tivesse feito o contrário, também seria assim. A família dele também seria uma família perversa, também seria uma família Mas não. Deus, ele te chamou. Deus, ele me chamou. Deus, ele espera sim que nós nos posicionemos. E quando nós falamos, Deus, pode colocar de pé, por gentileza. E quando nós falamos, Deus, eu estou aqui, mesmo com a minha pouca força, mesmo que lá na frente eu caia, mesmo que lá na frente eu sei que eu posso tropeçar, mas eu vou levantar e vou seguir nesse mesmo caminho que eu sei que é o caminho que o Senhor tem para mim. Isso acontece na nossa vida secular a toda hora. Quando a gente perde o emprego, a gente não fica parado pensando, nossa, agora a gente levanta, a gente procura, a gente vai atrás. E por que isso? Porque isso é essencial para a nossa vida. Quando a gente tem algum problema de saúde, a gente não fica parado e pensando, nossa, agora eu vou morrer mesmo. Não, a gente se levanta, a gente vai ao médico, a gente procura o tratamento correto, a gente procura os meios. E na nossa vida com Deus, no chamado de Deus para as nossas vidas, quando nós estamos fracos, quando nós estamos doentes ou quando nós perdemos alguma coisa, o que Deus espera de nós
é que nós nos levantemos, sacudamos a poeira e continuemos no caminho que Ele tem para as nossas vidas. E lá na frente, a recompensa de Deus, ela vai vir sobre nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu sei que o Teu Espírito, Pai, Ele está aqui nessa noite, nessa manhã. Assim como o Senhor sempre se faz presente, Paracleto. Não porque nós o chamamos de fato, não porque nós o convidemos, não porque tenhamos, Senhor, algum tipo de credencial, mas é porque o Senhor é como um vento e o Senhor sopra onde quer. Talvez Pedro pudesse se perguntar: ó Deus, por que o Senhor escolheu um romano, um soldado que nos subjuga? Por que o Senhor escolheu aquele homem que representa a opressão sobre as nossas vidas? Talvez pudesse passar num coração de Pedro, Pai. Por que ele? Não tem tantos outros. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha para aqueles que muitas vezes nós falamos, mas por que esse? Por que aquele? E o Senhor fala, é sobre ele, é sobre ela que eu vou soprar o meu espírito. Foi ele que eu escolhi, porque eu conheço o coração. Foi eu que escolhi, porque eu conheço o que está dentro do coração dela, o que está dentro do coração dele. E eu sei que dentro do coração dela, e eu sei que dentro do coração dele, existe um desejo de me conhecer. Existe um desejo de me experimentar. Existe um desejo de estar comigo. E isso basta, e é por isso que eu escolhi, e é por isso que eu a escolhi. Saiba que dentro do seu coração, e Deus sabe disso, há um desejo. Saiba que dentro do seu coração há um desejo maior do que todas as circunstâncias, há um desejo maior do que a força do pecado, há um desejo maior do que tudo aquilo que você tem vivido ou vai viver, e é por isso que Deus, Ele fala com você e se manifesta na sua vida, por conta dessa fome. Ele vê quando você por dentro ainda chora e fala: Deus, o Espírito Santo, Ele traduz muitas vezes esses gemidos, que ocorrem dentro do nosso coração. E é por isso que Deus nos escolheu. E assim como Ele escolheu Cornélio, Ele fala: olha, ele está indo pelo caminho certo, ele está tentando acertar, embora ele erre ali, embora ele erre aqui, mas eu vejo o desejo do coração, e é por isso que o meu Espírito Santo vai cair sobre a vida dele, e é por isso que ele vai experimentar dessa graça tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele não desiste. Louvado seja o nome do Senhor.
incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços
Aleluias, glórias a Deus. Você que recebeu o envelope, vamos orar. Senhor, nós te damos graça por aquilo que vai ofertar nessa noite, nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, a vida dos teus filhos, dando sabedoria, Senhor, e graça. Que o Senhor continue também abençoando todos os recursos, Senhor, que entra, Senhor, para a administração, Senhor, deste templo, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pode vir, traga a sua oferta, traga o seu envelope, traga o seu dízimo. Glórias a Deus. Pastora, tem algum recado especial? Amanhã oração aqui na igreja. Dia de quinta permanece o estudo bíblico. Não sabe, né? Tá certo. Então amanhã estaremos aqui orando, é isso, né, pastora? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Senhor, nós te damos graças mais uma vez, Pai. Te damos graças porque o Teu Espírito, Senhor, Ele fala, Senhor, aos nossos corações. Porque o Teu amor, ó Deus, Ele nos fortalece, ó Deus bendito e santo, e porque a Tua graça, Senhor, ela nos envolve e nos alcança, Pai. Ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, nesse dia, que a virtude do Teu Espírito, Senhor, que a força que vem de Ti, Senhor, possa fortalecer, Senhor, cada coração, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana abençoada, Senhor, na Tua presença, ó Deus amado e santo, debaixo da Tua graça maravilhosa. Eu te peço no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Estenda as Tuas mãos, curva a sua cabeça. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, todos juntos, digamos amém. Boa semana a todos.